Vamos estudar o Evangelho de João, hoje capítulo 3. Capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Não é o Augusto Nicodemos, não. É com Nicodemos, lá o doutor da lei. Para você não achar que Jesus se encontrou com Augusto Nicodemos. Também se encontrou, mas não nesse momento. Nesse momento ele está se encontrando aí com o doutor da lei. Ok, bom. Primeira coisa que você tem que fazer quando estuda as escrituras, a gente já falou sobre isso, é se situar. Se situar. Você precisa saber o que está acontecendo nesse contexto. Que história é essa? Quem está falando? Da onde vem a linha de pensamento? Quem são os personagens? Senão você fica perdido. E pior do que ficar perdido no estudo bíblico é a gente começar a dar sentido que não existe. Isso é pior do que ficar perdido, é começar a dar significado, significação para coisas que não existem dentro da estrutura bíblica. Então, um texto chama o outro. Essa é uma regrinha boa de interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, um texto chama o outro com facilidade, tá bom? Eu não vou ler os textos hoje, porque vou deixar as referências aqui para você acompanhar. Vou comentando, né? Então as referências estão nas telas, vou comentando e a gente vai ganhando tempo e vai agregando conhecimento e refletindo, que é o melhor de tudo. Este encontro de Jesus com o doutor da lei acontece logo após a entrada espetacular de Jesus no templo, que foi a aula passada, a aula 9. Nós falamos que Jesus saiu do casamento, foi a Jerusalém, entrou no templo e quando estava no templo, ele fez aquele tumulto todo, derrubou as barracas, brigou com os comerciantes, arrumou um problema lá, problema grande, e colocou-se como o senhor do templo, né? Ele colocou-se assim como o representante oficial de Deus, mais do que profeta, ou do que um rabino, do que um líder intelectual, do que um guru da religião. Jesus se colocou como o próprio Deus. Ele fala: na casa do meu pai, essas coisas não deveriam acontecer. A casa do meu pai vai ser chamada casa de oração. Jesus aponta, né, para textos antigos, faz uma reflexão grande sobre questões antigas e gera muita inquietação entre os judeus. Ele já tinha causado inquietação no casamento de Caná da Galileia, já tinha chamado a atenção pelo milagre que ele havia realizado, transformando a água em vinho, e agora ele chama mais atenção ainda, fazendo essa confusão entre os judeus. E eles perguntam para ele: você vem aqui, tira os comerciantes, faz esse estardalhaço todo, com que autoridade você faz isso? Eles perguntam: de onde vem essa autoridade? Quem te deu essa autoridade para fazer? Esse templo é o que nós temos de melhor, é o centro da nossa fé, é o centro da nossa religião. E Jesus então se posiciona e usa aquela frase bombástica, né? Derrubem esse templo, em 3 dias ele se reerguerá, ele vai voltar. E aí os camaradas ficaram muito irados. Então Jesus chamou a atenção. Lembre-se sempre, você que está estudando aqui com a gente, que o Evangelho de João tem como principal finalidade mostrar que Jesus é Deus. A principal finalidade do Evangelho de João é mostrar que Jesus é Deus, o Deus encarnado. E aí, o que a gente tem que fazer agora é ficar aqui, né, nos questionando e conjecturando sobre a propagação dessas notícias. Imagine hoje se fosse com a internet, aí, com o Twitter, né, o pessoal filmando lá Jesus quebrando o templo, a confusão que isso ia dar. Jesus quebra o templo, ia ficar no Trend Topics, né? Ia ficar lá no assunto número 1, nas hashtags do Twitter, ia explodir a internet, todo mundo falando: poxa, ele entrou no templo, quebrou o templo. Bom, mas mesmo sem a internet, não tem problema. O assunto se espalhou e isso provocou diferentes sentimentos. Há os que o admiravam, há aqueles que o temiam, há aqueles que passaram a odiar Jesus e há agora também aqueles que estão ali em dúvida.
E aí, nesse aspecto, já é o próprio Deus agindo, né? Já é o próprio Deus mexendo com os corações, colocando inquietação dentro das pessoas. E aí, nesse texto aí de João, capítulo 3, versículo 1 ao 21, você tem aquela famosa conversa quando Nicodemos vai até Jesus, doutor da lei, conversa com ele e fala: mestre, você é o doutor da lei, você faz coisas incríveis e nós sabemos que tudo que você faz vem de Deus, é de Deus que vem isso tudo. E Jesus então responde: olha só, ô Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa declaração é a declaração que caiu como uma bomba, explodiu na cabeça de Nicodemos e pode ser que também cause uma explosão na nossa cabeça. Então vamos estudar, né, com muita calma esse texto agora, no tempo que a gente tem da classe. Fiz o resumo para você lembrar. Se você quiser estudar mais sobre esse assunto, vá lá nos vídeos que nós já fizemos nas aulas anteriores para você poder acompanhar, ok? Bom, primeira coisa é falar de teologia. Você vai dizer, teologia, caramba, eu não vim aqui para estudar teologia, eu vim aqui para estudar a Bíblia, e com essa conversinha de teologia, não, mas é importante falar de teologia. E por que é importante falar de teologia? Porque teologia, na verdade, é uma questão que envolve comunicação e comunicação de Deus. O teólogo é aquele que estuda as questões, os aspectos, as características de Deus, como Deus se revela. Até porque a gente não vê Deus, né? Você pode fazer teologia de muitas formas, de muitas maneiras, e usando muitas bases para o seu pensamento, muitos pressupostos. Você pode fazer teologia a partir da natureza, a partir da arte, a partir da filosofia, pode fazer teologia até a partir da ciência, pode fazer teologia a partir de um monte de coisas, porque você acaba falando de Deus, conversando sobre Deus, percebendo Deus a partir dos filtros que você estabelece. E nós, que somos cristãos, a nossa teologia é construída a partir das Escrituras, a partir daquilo que a Bíblia diz. Teologia é aquilo que a gente faz a partir da leitura de Deus. É como a gente lê, é como a gente percebe a obra de Deus, os atributos de Deus e a vontade de Deus. E quando a gente usa a palavra, a expressão atributos, eu estou me referindo, obviamente, às características de Deus, né? As suas principais características. Como eu disse, você pode fazer teologia a partir de vários fundamentos, de várias bases. Tem gente que faz teologia até a partir da cabana, daquele livrinho, né? A cabana, o filme A Cabana. O camarada assiste o filme, ou lê o livro, ou faz as duas coisas, e a partir dali vai fazer teologia. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado, eu acho que Deus pensa dessa forma, eu acho que Deus age desse jeito, daquele jeito. Há pessoas que usam a filosofia, há pessoas que usam a história, há pessoas que usam também argumentos ideológicos para fazer teologia. Teologia a partir de perspectivas conservadoras, de perspectivas socialistas, você faz teologia a partir de tudo. E nós, que somos cristãos, fazemos a leitura de Deus a partir de quê? A partir da Bíblia. A Bíblia é a nossa base. Hoje, a Bíblia é a nossa base para fazer a leitura sobre Deus, sobre aquilo que Deus está dizendo, sobre aquilo que Deus é. Só que no tempo de Jesus, naquele momento em que ele vai ao casamento, depois vai ao templo, naquele instante, a única base para a teologia era a lei de Moisés. Você não tinha outra base para fazer teologia. Você não tinha outra forma de fazer teologia. A única maneira que o hebreu tinha para pensar sobre Deus era usar a lei de Moisés. Era com a lei de Moisés que ele construía todo o seu ideal, todo o seu imaginário, toda a sua leitura sobre o Criador. Então era da lei que vinha o conhecimento sobre Deus. Até porque quem foi que deu a lei para o povo de Israel? Foi o próprio Deus que deu a lei
né, através de Moisés. Moisés foi o legislador, foi aquele que escreveu, que produziu o conteúdo da lei, e foi o próprio Deus que deu a lei para Moisés. Então, o que está na cabeça dos hebreus? Que tudo que eles sabem sobre Deus vem do próprio Deus. É isso que está na cabeça deles. Tudo que eles conhecem de Deus vem do próprio Deus, não vem de outras pessoas. Moisés, na verdade, apenas escreveu, repetiu e disse várias e várias vezes o que Deus havia dito para ele. Não inventou esse negócio. Diz os textos que Moisés subiu ao monte, ele ficava ali na tenda da congregação, a nuvem descia, falava com ele, Deus falava com ele. Diz o texto bíblico que Deus falava com ele face a face. Então, toda a teologia dos judeus parte desse pressuposto que é a construção da lei de Moisés. Tem a lei de Moisés. Então, como Deus é? Deus é do jeito que a lei diz. O que Deus acha? Deus acha aquilo que a lei diz. O que Deus pensa? Deus pensa o que a lei diz. O que Deus quer? O que deixa Deus irado? O que deixa Deus indignado? O que deixa Deus aborrecido? O que deixa Deus feliz? Então, tudo parte da compreensão da lei de Moisés. Além disso, também é importante pensar, né, que uma vez que a lei de Moisés é a única fonte, o único fundamento, a única base para se fazer teologia nesse momento, o que o judeu pensa também? Que se ele conhecer a lei, que se ele cumprir a lei, que se ele mantiver a lei na ponta da língua, na ponta dos dedos, iluminada, lúcida na sua mente, então isso é suficiente para que ele tenha uma relação com Deus, uma relação aprovada, consistente. Entendeu? Então a lei é a base para a construção do imaginário sobre Deus. O que nós achamos sobre Deus, o que Deus pensa, o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus realiza, o que Deus propõe, tudo isso vem da onde? Da onde que a gente tira isso? Da lei de Moisés. É de lá que sai o nosso conhecimento sobre Deus. Não sai de outro lugar, sai de lá. Então o judeu pensa de que forma? Que se ele mantiver a lei no coração, na mente, a mente lúcida, tudo ok, tudo claro, tudo prático, tudo tangível, então a partir dessa compreensão, o que ele vai fazer? Ele vai viver uma vida aprovada por Deus plenamente. E é daí que nasce a tradição, que é a maneira de viver, a maneira de usar, a maneira de praticar a lei. A tradição nasce daí. Para eu poder entrar no tabernáculo e comemorar as festas, eu preciso me vestir dessa forma, lavar as minhas mãos, cuidar do alimento desse jeito, acordar desse jeito, dormir daquele jeito. Então, os israelitas, zelosos pela lei, uma vez que a lei revela quem Deus é, e é a única luz que eles têm, o que os israelitas fazem? Criam a tradição para que a lei seja mantida, sustentada, praticada, realizada com qualidade, com autoridade, e assim a tradição fica muito forte, fica muito poderosa, né? Se torna assim igual uma joia para eles. O judeu fica muito assim meticuloso, né? Muito perfeccionista com relação à sua tradição, por entender que a tradição ajuda ele a cumprir a lei. E a lei valida a sua fé, uma vez que a lei revela quem Deus é, e isso constrói a sua teologia. Também já falamos aqui na aula, em outros encontros, que depois do cativeiro, depois do retorno da Babilônia, da destruição, da perda do templo, de todos esses problemas que aconteceram, a lei foi também a única coisa que sobrou, né? Virou a sua identidade. Daí o valor que o judeu dá para a lei, o valor que o judeu dá para a sinagoga, para esse debate, né? Tudo isso agora passa a ter muito valor, muito precioso. E aí, obviamente, o que você imagina? Jesus entra no templo, faz aquele fuzuê, desmonta toda aquela estrutura e é aplaudido pelo povo. O que os caras pensam? Esse cara vai dar problema para gente. Ele vai dar problema. Boa noite, Fabiane.
Boa noite, Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Que bom falar contigo. Tanto a Barbosa, que já tinha entrado mais cedo, e agora a Patrícia Torres. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Para o judeu, obedecer à lei e às tradições é a única meta da vida. É a única meta, não tem outra meta. É uma obediência meia chambreslau, né? Não é uma obediência muito sincera, muito verdadeira. É uma obediência relacionada à teoria, mas é uma obediência. É uma obediência. O templo está funcionando. Você pode observar na aula anterior, lá no vídeo, que o templo está funcionando, os rituais estão acontecendo, os sacerdotes estão lá, os doutores da lei estão trabalhando. Quando Jesus entra no templo e cria aquela confusão, isso dá uma desestruturada nos caras. Eles ficam assim meio desestruturados, sem saber o que fazer. Até porque, na mente deles, na cabeça deles, servir a Deus é igual a cumprir a lei. Cumprir a lei, cumprir os rituais, praticar as coisas, fazer as festas, isso é mais do que suficiente. Ok? Tudo bem? Então, essa é a teologia que está na cabeça, né, girando aqui na mente dos cidadãos, das pessoas daquele tempo, até que Jesus aparece. Jesus, quando aparece, com pompa de Messias, com cara de Messias e com fama de Messias, ele é diferente do Messias que eles esperavam, porque eles esperavam, nós já vimos isso também nas aulas anteriores, eles esperavam um Messias que recolocasse Israel no seu lugar de glória. Na cabeça do judeu, por ele ser o povo que tem a lei, que ouviu a voz de Deus, blá, 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 blá. Então ele é um povo incrível, glorioso, espetacular, que precisa ficar num lugar de glória. O judeu não pode ficar ali, mais uma vez cativo, dominado, escravizado pelos romanos. Está errado, na cabeça dos judeus está errado. Então eles aguardam o Messias que vem furioso, cheio de autoridade, cheio de poder, para libertá-los do domínio, da tirania romana. E, obviamente, esse Messias vem para valorizar a lei, né? Vem para valorizar a tradição, vem para valorizar tudo. Eles aguardam por esse tipo de Messias. Preste atenção nisso que eu estou colocando agora, né? Além da tradição, além do conhecimento de Deus que vem da lei, eles também têm uma expectativa de um Messias glorioso que vai libertá-los, que vai guiá-los, comandá-los numa jornada gloriosa. Não é um Messias que vem para colocar a tradição em xeque, para colocar o templo em xeque, para colocar as coisas em dúvida. O Messias não vem para deixar nada em dúvida, o Messias vem para sacudir o Império Romano e não sacudir a religião judaica. Você entende? Não está legal. Você tem que perceber isso. Eu vou chegar bem perto aqui e vai falar, ó, não está legal. Essa aparição aí do Messias, boa noite, Sheila. Essa aparição do Messias não está boa. Desse jeito a gente não quer. A gente judeu, a gente quer um Messias furioso, poderoso, que vai chegando para arrebentar com o Império Romano e colocar Israel no lugar de glória. Nós não queremos um Messias que vem aqui, entra no templo, faz essa bagunça, né, e desmonta a nossa estrutura e diz que aquilo está errado, que o templo foi transformado no mercado. Isso não está bom, isso não está bom. Bom, mas como eu disse no início da aula de hoje, né, já falei no início da aula de hoje, o que acontece? O que nós podemos pensar? Que quando Jesus aparece, diferentes pensamentos vão surgindo nos corações das pessoas. Há os que ficam admirados, há os que ficam perplexos, há os que ficam em estado de choque, há os que ficam com raiva e há os que ficam pensativos. Na cabeça do judeu mais otimista,
né, no judeu mais assim, animadinho, tudo vai dar certo. Aconteça o que acontecer, o Messias está do nosso lado. Mas da cabeça dos doutores da lei, dos escribas, da galera da religião, é, é estranho, é controverso. Esse momento é controverso. E Jesus, nós também já estudamos isso, Jesus anda por aí fazendo milagres, o que lembra os profetas do Antigo Testamento, ele anda por aí cheio de discípulos atrás dele, tá esquisito esse negócio, muito esquisito. Bom, antes de Jesus aparecer, e junto com Jesus, paralelamente, veio João Batista. João Batista foi o primeiro já a dar uma desmontada nessa estrutura que estava consolidada. Por quê? Porque João Batista, ele vem com uma outra teologia. Ó, presta atenção que eu estou falando. João Batista vem com uma outra teologia. E por que ele vem com outra teologia? Porque João Batista, apesar de vir de uma família de religiosos, ele não é criado entre os religiosos, ele não é formado no templo. João Batista se torna um homem solitário, andando no meio do deserto, comendo gafanhoto, comendo mel, isolado. Então, a voz que João Batista ouve, o conhecimento que João Batista obtém, vem do próprio Deus. É o próprio Deus que forma dentro de João Batista uma concepção sobre Deus. Olha que coisa incrível! Não vem da lei, não vem da religião. E quando eu digo lei e religião, obviamente as duas coisas andam juntas, né? Se a gente fosse pegar a Bíblia como exemplo, né, vamos imaginar que a Bíblia estivesse conosco, né? Você que está assistindo aqui essa aula ao vivo, vai assistir depois, você entrou numa determinada igreja e ali você ouviu a pregação e ali você se tornou cristão, cristã, e aí você recebe uma Bíblia. Tá, mas aí você que recebeu a Bíblia, alguém vai te ajudar a ler a Bíblia. Alguém vai dar aula de escola bíblica para você, alguém vai te ensinar, e aí, dependendo de onde você esteja, você vai ter um tipo de formação teológica. O que é a teologia? É a nossa maneira de perceber, de ler quem Deus é, o que ele pensa, o que o agrada, suas características. Se você começar a sua jornada numa igreja pentecostal, você vai fazer uma leitura. Se você seguir a sua jornada numa igreja tradicional, você vai fazer outra leitura. É a mesma Bíblia, mas a religião, ela acaba influenciando você na sua percepção. E é por isso que tantas e tantas vezes nós temos falado aqui nas aulas que os cristãos precisam aprender a ler a Bíblia sozinhos. Por quê? Para evitar que a sua mente seja moldada, lobotomizada, manipulada. Você precisa aprender a Bíblia sozinho e o Espírito de Deus vai te ajudar. Vai te ajudar. Mesmo que você esteja numa comunidade de fé, com ideias malucas às vezes, Deus vai te ajudar a pensar, a raciocinar, a criticar, a contestar, a questionar, a fazer o filtro. Isso é bom, isso é ruim, isso serve, isso não serve. Depende da sua leitura, porque toda leitura é carregada de influência, não tem jeito. E nós falamos aqui numa outra aula que foi por isso que Deus pegou João Batista e colocou ele no deserto, porque ele foi para o deserto para não ser 100% influenciado pela religião judaica. Porque a religião judaica acaba, de uma certa forma, fazendo o quê? Arrancando do cara a capacidade de criticar e colocando o cara numa situação difícil. Ele acaba sendo moldado pela religião local. Boa noite, Ana Lúcia, boa noite, Rosa, sejam bem-vindos. João Batista, então, quando ele vem com um discurso livre. Ele não está preso àquela religiosidade histórica, àquela tradição rabínica, né? Ele vem liberado desse negócio.
Vem com uma outra teologia. Você entende? Então preste muita atenção nessa aula. Essa aula é de suma importância. Tudo que nós pensamos sobre Deus recebe influência. Tudo que a gente pensa sobre Deus tem influência. Depende de onde você está, com quem você anda, o que você escuta, o que você lê. E você que está assistindo precisa aprender a tirar as suas conclusões sozinho, sozinha. Porque você tem inteligência, tem mente, e o Espírito de Deus habita no coração dos homens e mulheres que se encontraram com Ele. Então, todo o ensinamento ele tem influência cultural, histórica, religiosa, filosófica. Não tem jeito, não tem solução para isso. É por isso também que muitos cristãos estão distantes, desigrejados, confusos, perdidos, entristecidos, porque eles não conseguem depois perceber na sua própria vida o resultado da sua fé. Fica uma coisa incipiente, mal realizada, mal construída, mal estabelecida. Os cristãos acabam ficando sem chão, sem base, porque são mal ensinados e depois todo aquele ensinamento ele acaba virando uma coisa assim meio contraditória. E João Batista vem com essa teologia dele. As percepções de João Batista sobre Deus vêm dele, nascem com ele, brotam dele, jorram do seu próprio coração. Ok? Isso é importante pra caramba. Obviamente, sem a influência da tradição, sem a influência da religião, João Batista traz um novo olhar teológico. Traz uma nova leitura, uma nova percepção sobre Deus. E esse olhar teológico de João Batista, ele é escatológico. E você vai dizer, nossa, teológico, escatológico, que coisa difícil. Não é difícil não, só você acessar os vídeos anteriores aí que a gente explica. Tem um vídeo inteiro só falando de João Batista, da construção do olhar escatológico. O que João Batista pensava? O que João Batista pensava? Ele pensava o contrário do que os judeus pensavam. Te dei a dica aí. O que os judeus pensavam? Os judeus pensavam que o Messias estava chegando para colocar Israel num lugar de glória, de honra, de poder. E o que João Batista pensava? Que o Messias estava chegando para trazer o juízo de Deus. É diferente, só um pouquinho. Só um pouquinho diferente. Quase nada, né? João Batista tinha um outro olhar. Enquanto os judeus achavam que o Messias estava chegando para dar glória para Israel, João Batista entendia que o Messias estava chegando para trazer juízo. Juízo. Isso é completamente diferente. Completamente diferente. E Jesus, que é o Messias, surge logo em seguida. E quando Jesus surge, o que João Batista faz? Aponta para ele. Estudamos isso também. João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Na verdade, eu não sou digno nem de colocar as suas sandálias. João Batista se coloca num lugar secundário e diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista se coloca numa posição secundária e coloca Jesus numa posição de destaque. Então, obviamente, o que fica subentendido? Que Jesus é o Messias e que Jesus está vindo para cumprir o que João Batista está pregando. O que João Batista está pregando? Juízo de Deus. Jesus, então, é o instrumento de Deus para realizar esse juízo. Entendeu? Essa é a teologia de João Batista. João Batista tem outra leitura. E Jesus entra no templo fazendo o quê? Quebrando tudo. Então, junta uma coisa com a outra. É igual um quebra-cabeça. Junta comigo. Israel está prestes a receber o Messias. João Batista, o super profeta, aparece para dizer que o Messias se aproxima.
que esse Messias vem para trazer juízo. Quando Jesus vai até ele, ele aponta para Jesus e diz: é ele! E aí, logo depois, Jesus vai e quebra tudo no templo. Ora, puxa vida. O que a gente imagina então? Que Jesus está começando o seu juízo. E essa sucessão de acontecimentos vai deixando os judeus estremecidos, confusos, preocupados. Há um tumulto agora na religião. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Estou devagar para você poder seguir comigo, me acompanhar. A gente não tem pressa, né? Nosso estudo aqui não tem pressa. É um estudo lento, didático, pausado. Estou sempre voltando nos temas anteriores para você poder lembrar. A pergunta-chave do capítulo 3 de João é essa aí. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo, gente? Né, se Nicodemos tivesse um Twitter, ele escreveria: para o mundo que eu quero descer. Eles está de choque. O que está vendo? Quando a gente vê uma coisa que não entende, que não sabe, a gente pode assumir muitas posturas, né? A gente pode ignorar, a gente pode rir, achar graça, a gente pode falar mal, criticar, que normalmente é o que a maioria faz, critica sem ter sequer conhecimento, percepção, informação sobre aquilo que está criticando. A gente pode reclamar, criticar, zoar, a gente pode fazer isso tudo. Mas a gente também pode ir lá, ouvir, perguntar, estudar, para tentar entender. Nicodemos tem uma boa atitude. Já que ele não sabe o que está acontecendo, ele vai até Jesus. Vai até ele perguntar. Entendeu? Ele vai até Jesus para perguntar. Ele tem uma curiosidade ou uma missão. Será que ele está ali só por conta própria? Será que ele está ali porque os outros religiosos disseram para ele: vai lá, Nicodemos, vai lá, pergunta para ele quem ele é. Será que é isso? Será que ele está em crise existencial? Ou será que ele está tentando resolver um problema da religião? Seja como for, Nicodemos toma a iniciativa para ir lá, porque as coisas estão muito confusas. Muito confusas. E o elemento que faz essa situação ficar mais confusa é o fato de que Jesus cada vez mais tem discípulos, seguidores e admiradores. E as pessoas, ao ver Jesus pregar, ao ouvir a sua voz, as pessoas ficam impactadas. Elas dizem: caramba, esse cara é diferente. Ele é diferente. Então Nicodemos vai até lá. Tudo bem? Então, antes da gente seguir, vamos juntar os fatos. Primeiro, vou botar aqui. Primeiro, os judeus estão muito confortáveis na sua tradição histórica, no seu jeito de fazer teologia. Depois, João Batista aparece do nada com uma teologia nova, porque ele aprende direto de Deus e a teologia dele é escatológica. A voz de João Batista, a fala dele aponta o tempo todo mudança, transformação, choque de realidade, juízo de Deus. Em terceiro lugar, o que aparece? Jesus. Jesus aparece fazendo milagres, fazendo coisas incríveis, e João Batista aponta para ele. E aí Jesus, então, no auge desse processo, faz o quê? Vai no templo, cria aquela confusão, e aí João Batista aponta para ele, ele fica em destaque, então Nicodemos vai até lá para saber o que está acontecendo. Tudo bem? Bom, agora eu quero ler com você um texto. Eu falei que não ia ler os textos, mas esse texto eu vou ter que ler para a gente poder fazer um link com o outro. Vamos ler esse texto aí comigo, Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Efésios 2, do 1 ao 10, que diz assim:
Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do ar, do espírito que age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus nos deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E agora vem o ponto chave da passagem. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nelas. Esse é o texto de Efésios. Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10, explica para a gente, dá para a gente uma explicação bíblica, teológica, a gente poderia chamar isso de teologia bíblica, do novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é o momento em que o ser humano se encontra com o Criador por causa de Cristo Jesus. O que diz o texto? Que nós, humanidade, estávamos mortos, e nesse sentido, a palavra morto tem um significado, que é separados ou desconectados do Criador. Nós estávamos mortos, desconectados do Criador. Romanos capítulo 5 explica por que isso acontece. E uma vez que estávamos desconectados do Criador, mortos nas nossas próprias crises, o que Deus fez? No seu imenso amor, na sua grande misericórdia, Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. E fez isso sem que nós pudéssemos fazer nada. Porque o que diz o texto? Que nós fomos salvos pela graça, pela fé. E isso não vem de nós. Vem diretamente de Deus. E vem diretamente de Deus para que nenhum ser humano possa dizer para Deus que foi salvo, que obteve a vida eterna, a redenção, pelo seu próprio esforço. Isso nunca vai acontecer. É uma ação soberana, única e graciosa de Deus. É a explicação bíblica para o novo nascimento. O que acontece? Por causa da graça, o homem é reconectado com o Criador. Essa é a explicação bíblica de Efésios 2, 1 a 10. Só que nesse tempo aí de João, do Evangelho, não tem Efésios ainda. Não tem esse texto. Só tem a lei. E a lei de Moisés vai dar a entender que se o ser humano cumprir todas aquelas regras, principalmente as regras pautadas, descritas na tradição, esse ser humano vai agradar a Deus, e por agradar a Deus, esse ser humano vai ser premiado com a vida eterna, com glória e com honra. Tem uma diferença muito grande aí, né? Entre a perspectiva, a teologia a partir da tradição e a teologia a partir do texto de Efésios. É bem diferente. É bem diferente. O texto de Efésios, ele está pautado em quê? Ele está pautado no que está sendo ensinado por João Batista. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque o juízo chegou. O machado vai ser colocado à raiz da árvore. E o Messias vem para separar o trigo e o joio, para queimar a palha. Tá vendo? Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Marcará
os salvos com o Espírito Santo, marcará os não salvos com fogo, fogo do juízo. Você vai dizer, ué, esse versículo é sobre o juízo? Não entendi nada. Então assiste as aulas anteriores que a gente já falou bem sobre esse assunto. Fala muito. Tem texto, tem versículo, tem explicação, tem tudo lá para você poder entender esse conceito. Bom, uma outra coisa que a gente precisa aprender antes de voltar para o Evangelho de João é que só existem dois tipos de conhecimento. Já nos ensinaram os reformadores. Dois tipos de conhecimento. Os dois juntos formam a essência do conhecimento. Para os reformadores, o ser humano ele pode conhecer o Criador e pode conhecer a si mesmo. Ele pode conhecer o Criador do cosmos, de todas as coisas, e pode conhecer a si mesmo, o seu próprio interior. Agora, entre esses dois conhecimentos, o conhecimento mais difícil, certamente, é o conhecimento de nós mesmos. Por quê? Porque depende da revelação de Deus, até porque, pelo que a Bíblia nos ensina, no texto que nós lemos, o ser humano longe do Criador está morto, então não há como conhecer a si mesmo. Você está morto, depende da revelação de Deus para se conhecer e depende da ajuda de Deus para que esse conhecimento se desenvolva. Isso quer dizer o que na prática? Na prática, isto significa que é impossível para a criatura salvar a si mesma. A criatura não tem condição de salvar a si mesma porque ela não conhece a si mesma. Ela não sabe quem ela é. Ela nem tem sequer consciência interna de que ela está separada de Deus. A não ser que Deus diga. Se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher, se ela crê em Deus, vai dizer que crê. Pergunta aí para o teu pai, para tua mãe, para o teu vizinho, para o pessoal do teu trabalho, você crê em Deus, crê. Você ama Deus, amo. Deus te ama, ama. Existem aqueles, claro, que não creem em Deus. Mas na maioria das pessoas, na maioria dos casos, as pessoas acreditam em Deus. Têm fé, acreditam na religião, acreditam nas boas obras, nas boas práticas, acreditam no ser humano. Então elas acreditam em Deus. Se você disser para o camarada que ele está condenado ao juízo, que ele está condenado a ficar separado de Deus eternamente, ele não vai acreditar porque ele não tem essa consciência. Se você disser para uma pessoa que ela é pecadora, que esse pecado torna ela reprovada, ela também não vai concordar, porque ela não tem essa consciência. Essa consciência, esse conhecimento profundo da natureza humana depende de uma ação soberana de Deus, depende de uma revelação. É isso que você precisa entender. Depende da mudança da teologia. E hoje, infelizmente, muitas igrejas, muitas comunidades de fé estão trabalhando a Bíblia, a fé e a teologia de tal forma que os cristãos e cristãs que frequentam essas igrejas não têm consciência do seu pecado, da sua natureza pecaminosa. Eles se sentem amados, libertos, livres, glorificados, ajudados por Deus, independentemente de terem nascido de novo. Uma teologia construída nas boas obras, nas práticas humanas, uma teologia antropocêntrica, distante do que a Bíblia diz. Muito ruim esse negócio. Muito mal feito, muito mal construído, muito mentiroso. A tradição judaica também era mentirosa. Ela estava levando o homem para longe de Deus. Jesus fala isso para os fariseus. Ele diz: nem vocês se aproximam de Deus, nem permitem que o restante se aproxime. E o homem só pode se aproximar de Deus se Deus mesmo se aproximar dele antes. Se depender do nosso próprio conhecimento, da nossa própria devoção, da nossa própria compreensão, se depender disso, nós jamais conseguiremos entender o que somos, quem somos e a dependência que nós, como criaturas, temos do Criador. Entende? Isso é importante. Não adianta frequentar a igreja.
Religião, apesar da palavra religião vir da expressão religare, que é reconectar, a religião por si só não é capaz de reconectar a criatura com o Criador. Não consegue. Não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Para que essa reconexão aconteça, tem que ter mais do que religião. Tem que ter muito mais do que religião. Para que essa reconexão aconteça, é necessário que a criatura tenha um encontro com o Criador. E é por isso que a palavra de Jesus é devastadora. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, preste atenção comigo agora, você que está assistindo. Como é que essa conversa começa? A conversa começa da seguinte forma: Nicodemos dizendo: Mestre, eu sei, nós sabemos que todas as coisas que você faz vêm de Deus, porque só um homem de Deus pode fazer essas coisas. Essa é a declaração. Resposta de Jesus: você não tem como saber isso, porque quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer o seguinte: o seu conhecimento da lei, a sua tradição, a sua religiosidade. Se fosse hoje, o que Jesus diria? Esse tempo que tu está na igreja, que você toca, canta, prega, ensina, 40 anos de escola bíblica, 50 anos de dízimo, 280 anos de coral, 950 anos de círculo de oração, 1.900 anos de evangelismo, você que está aí na igreja desde que o mundo existe. Mesmo assim, com toda essa religiosidade, você não tem como saber se o que eu faço vem de Deus ou não vem de Deus, porque quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é bombástico. Deu frição agora. Bombástico. Ferrou com a presunção humana. Ferrou com a presunção humana. O que esse texto vai lembrar? Esse texto vai lembrar Mateus capítulo 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí uma multidão vai dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós curamos, em teu nome nós abrimos igrejas, plantamos congregações, dizimamos, ofertamos, compramos, trabalhamos, tudo no teu nome. Jesus vai dizer assim: não conheço vocês. Não conheço vocês. Você poderia até perguntar: Leclerc, que isso, professor? Você está alegre porque Jesus não conhece essas pessoas? Você está alegre porque essa galera vai sofrer, porque vai sofrer juízo? Como é que você pode ter essa maldade? Não, eu não estou alegre por isso. Eu estou alegre porque, na verdade, esses textos vão nos revelar que a salvação, a vida eterna, tudo isso depende única e exclusivamente da graça de Deus. Ainda bem que nós que estamos aqui assistindo essa aula não dependemos da religião, porque muitas vezes a religião nos reprova. A religião nos sufoca, nos manipula, nos destrói, nos arrasa, nos oprime. A religião obriga a gente a fazer um monte de coisa que a Bíblia não obriga. Obriga a gente a fazer um monte de coisa que Deus nunca nos pediu. E a gente faz e nunca é suficiente. E nos afundamos em crises incontáveis, intermináveis. Às vezes ficamos deprimidos, abatidos, entristecidos. Muitos abandonam a religião porque ficam revoltados. Outros abandonam a religião porque acham que não vão conseguir cumprir tudo que a religião pede. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus.
Esta revelação é devastadora e bombástica para quem depende da religião, para quem aposta as suas fichas na religião. Mas para os que confiam no Senhor, meus amigos, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É diferente demais. E é lógico que esta declaração deixou Nicodemos desestruturado. Ele não sabia o que dizer. Ele disse: o que você quer dizer com isso? Que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? É isso que você quer dizer? E Jesus responde: não é possível que você, sendo mestre em Israel, doutor da lei, inteligentíssimo, não sabe o que eu quero dizer. Não é possível. Não é possível. A palavra de Jesus é devastadora. Por que o novo nascimento é necessário? É a pergunta. Por que é necessário? Será que não há outra coisa suficiente? Será que se eu recomeçar a minha vida, né, tem um monte de igreja aí que usa essa palavra, né? Lugar de começos, de novos começos, de recomeços, de múltiplos começos. Se eu recomeçar não é suficiente? Se eu fizer um aperfeiçoamento moral não é suficiente? Entrar em um programa para me livrar das drogas. Tinha até uma música antigamente do Kadosh, lembram? Saia das drogas, venha para Cristo. O cara balançava a cabeça lá. Saia das drogas. Cristo faz a cabeça. Será que se eu fizer um aperfeiçoamento moral, entrar num programa moral, isso não é suficiente? Será que se eu entrar num programa de discipulado ou de autodiscipulado, isso não vai ser suficiente? Eu não vou melhorar como pessoa? Isso não vai resolver a minha vida de uma certa forma? Se eu frequentar a igreja, mudar os meus hábitos, abandonar atitudes ruins, me tornar uma pessoa justa, honesta, controlada, fizer tudo bonitinho, aprender as músicas, contribuir, isso não é suficiente para que eu me torne um cristão melhor? Por que essa coisa radical? Por que essa necessidade de um, uma experiência radical, espiritual, transcendente, espetacular? Por que isso é importante? Eu não posso simplesmente decidir mudar? Vejam, prestem atenção no que a gente está falando nessa aula. Quantas e quantas pregações, ensinamentos, livros, conferências, estudos, workshops são feitos. E quantas vezes se diz que está na tua mão, que você tem que decidir. Decida, decida hoje, faça hoje, venha hoje, saia do seu lugar, mova-se hoje, é hoje, você pode, você consegue, vamos lá, vamos que vamos. Você não quer mudar? Você não quer melhorar? Você não quer ser abençoado? Você não quer ter tua vida transformada? Tome posse! Tome posse! Tudo que Jesus conquistou na cruz está disponível. Tome posse. Várias vezes esse discurso aponta para uma decisão meramente humana. Só que Jesus vai dizer o seguinte, que depende do novo nascimento. Depende de um encontro sobrenatural com Cristo. Depende de uma revelação de Deus. Depende de algo novo. A religião não vai dar conta desse negócio. Não vai. Tá, mas e aí? Quais são as aplicações práticas? E eu diria mais, quais são as implicações práticas deste conhecimento, deste aprendizado incrível que Jesus traz na discussão com Nicodemos? Quais são? Bom, mas nem que eu quisesse, eu ia conseguir terminar esse negócio hoje. E como nós já temos aí 1 hora de aula, 1h03 agora,
Então eu quero convidar você que está assistindo para participar do nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, para a gente continuar falando sobre o novo nascimento e a necessidade desse encontro com Cristo. E nesse período de uma semana, enquanto você estiver esperando, coloca a cabeça para funcionar e pensa. Vou chegar bem perto aqui e vou te perguntar, ó, será que eu e você já tivemos um encontro com Cristo? De novo, bem pertinho. Será que eu e você já nascemos de novo? Ou tudo que a gente sabe sobre Deus vem da religião? A Mônica está dizendo aqui, o tempo passa rápido. Pois é, Mônica. A gente está estudando, né? Vai mergulhando no aprendizado, nem percebe que o tempo foi, né? Viu? 1 hora e pouco já. Mas voa. Acabou sim. Acabou. A pergunta é essa aí. Vocês que estão aqui comigo, vocês que estão assistindo ao vivo, vocês que vão assistir depois, será que nós nascemos de novo? Outra pergunta. Você se lembra? Você se lembra do dia que se encontrou com Cristo? Ou não lembra? Você se lembra desse encontro? Quando foi? O que aconteceu? Qual foi o dia exato da sua vida em que houve um recorte? Até aqui eu andava na escuridão. Daquele dia em diante, a luz brilhou no meu interior. Quando isso aconteceu? Você poderia dizer? Você saberia testemunhar da sua fé? Ou será que eu não sei? Desde que eu me entendo por gente, desde criança, desde garoto, eu só me lembro de frequentar a igreja, frequentar a igreja, frequentar a igreja. A Áurea disse que lembra que sim. Legal, Áurea. Então ela poderia testemunhar, né? Ela poderia testemunhar. Nicodemos poderia testemunhar, assim, pô, eu tava na religião, estava perdido, sabia muito, mas não sabia a verdade, até que um dia eu me encontrei com Jesus e ele me confrontou. A mulher samaritana também poderia dizer, eu estava com a minha vida, caminhando, perdida, confusa, até que um dia eu fui pegar água no poço e me encontrei com o mestre. O endemoniado lá, acorrentado no cemitério, também poderia dizer, eu estava oprimido por Satanás, até que um dia, quando eu olhei, eu vi o Messias. Quem se encontrou com Cristo sabe o dia em que o Espírito de Deus soprou no seu coração. E eu termino o nosso encontro de hoje fazendo esta pergunta. Quem de nós poderia hoje se lembrar do dia em que se encontrou com Cristo? Porque se você não lembra com clareza disso, desse momento, desse recorte, e eu quero deixar bem claro aqui que você não precisa de uma experiência espetacular, né? Aí eu saí debaixo das ferragens do carro no acidente, eu estava na UTI, apareceu um anjo, né? Eu era ex isso, eu sou ex isso, ex aquilo. Não precisa, você pode ter um encontro com Cristo na escola bíblica. Estava na igreja lá lendo a Bíblia, na escola dominical porque era domingo, né? A nossa aqui é EBQ, escola de quinta. Você estava lá estudando, de repente, a luz brilhou no seu coração. Você não precisa passar por uma tragédia, por uma crise, para se encontrar com Cristo. Você precisa se encontrar com Cristo, seja como for. Porque se o novo nascimento não acontecer, nenhum de nós pode ver o reino de Deus.